Eu apoio a ditadura militar. Eu apoio a ditadura militar em termos de educação, porque eu estudei nessa época e foi o melhor ensino que teve. Ensino público era melhor que ensino particular. Todo mundo queria aprender, né? Deveria aprender nessa época. Nasci em 1955, vivi praticamente 12 anos da ditadura, que foi uma das melhores épocas das nossas vidas, eu digo nossas, pela família, pelos amigos que lá viviam. A ditadura acabou, mas a política econômica da ditadura militar, excessivamente planificada, dificultaria o desenvolvimento brasileiro e engessaria uma série de iniciativas de cunho, inclusive liberais, das quais eu critico, que levaria o Brasil a uma posição mais moderna. Só para ficar no exemplo, os militares defendiam a restrição do mercado de informática para poder fortalecer a tecnologia brasileira. Nós não sabemos muito bem que a tecnologia ela depende de várias ações combinadas em países diferentes para gerar desenvolvimento para os países que integram a cadeia da alta tecnologia. Por exemplo, o Vale do Silício dos Estados Unidos, a China, a Alemanha. A China não tinha um grande desenvolvimento tecnológico, adquiriu isso através de investimento governamental nos últimos 20 anos. Então, reserva de mercado, que é uma característica que os militares gostam, atrapalharia a economia brasileira. Os atos institucionais eles foram criados para colocar uma ordem, restabelecer a ordem política e a ordem econômica no Brasil. Então, todos aqueles que fossem considerados uma ameaça para o regime militar seriam perseguidos, poderiam ser presos, torturados e caçados. O mais infame de todos foi o AI-5, de 1969, porque ele delibera sobre uma censura prévia. Então, todos os meios de comunicação deveriam passar por censura, tá? E isso levou ao desenvolvimento maior do regime militar. Os atos institucionais deram mais poder ao regime militar, Então, por exemplo, com a censura, as pessoas não tinham acesso às informações corretas, às informações que, se algo estivesse dando errado, para poder se organizar melhor, para poder fazer protestos, e todo tipo de processo era veementemente proibido desde que seja contra o governo. Todo regime autoritário e impositivo, que significa não democrático, ele cerceia direitos individuais e coletivos, porque ele concentra o poder num único nicho, agindo de forma violenta, ilegítima, Então, ele é ruim porque, se a gente tem uma teoria que é antiga, dos estudiosos, de que todo poder emana do povo, se esse poder que emana do povo ele é exercido só por um nicho de poder, que seria o militar, ele não pode ser positivo à democracia, positivo às pessoas em si. Existem dois grupos de pessoas que querem a ditadura. Os que viveram a ditadura e viram que ela, de certa forma, foi melhor para o Brasil em comparação com os dias de hoje, e aqueles que são muito jovens e que não viveram esse tempo. Então, eles acham que a volta da ditadura, a retenção de direitos legais, traria uma melhor organização ao Brasil. No Brasil, nós tivemos um período de regime militar, de ditadura, entre 64 até 85, e aí, em 88, nós tivemos a promulgação da Constituição Federal, que é a lei maior do Brasil. A Constituição Federal, ou CF, como é conhecida, a Carta Magna, ela é a lei mais importante do país, e é nela que se define qual é o regime do Estado, regime de Estado que o Brasil vai seguir, que atualmente é o democrático. Então, o Brasil é um Estado democrático de direito. Quando a gente fala em ditadura, a ditadura ela foi um momento histórico, na verdade ela foi um processo histórico construído que em algum momento existiu no Brasil como representatividade política. Não acredito que a ditadura volte, ou pelo menos volte nos moldes dos anos 60, de 64 principalmente,
Porque o processo político, a cultura, ela foi admitindo transformações no decorrer do tempo. O que a gente tem é um Congresso Nacional onde parte dos representantes eleitos pelo povo fazem parte da ala militar. E essa ala militar é bastante significativa em termos de votação de projetos. Nesse sentido, os militares ainda estão no poder, mas como representação política e democrática. Quais são as principais heranças da ditadura, pelo menos no Brasil? Um processo de censura atroz, um processo de tolimento da liberdade individual de expressão, repressão mesmo e perseguição a ideias políticas contrárias. E hoje, defender a volta à ditadura seria, no máximo, um retrocesso em termos de não só movimento cultural, movimento político, mas principalmente falta de conhecimento do que significou um processo ditatorial, de supressão completa dos direitos sociais, políticos e humanos. Então, como que a gente pode participar ativamente da política? Não nos deixando levar por qualquer tipo de informação, tentando entender a história, tentando revisitar o passado com a perspectiva de criar um futuro cada vez mais importante, baseado na justiça social, na equidade e na garantia dos direitos humanos. Sem garantia de direitos para uma pessoa, isso compromete a democracia inteira.